trazer uma mensagem muito rápida, breve, que eu quero orar ainda por você, sobre o tema ouvindo a voz de Deus. Muitas pessoas estão hoje sofrendo, pessoas estão na desgraça, pessoas estão sendo derrotadas porque não ouvem a voz de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus. Nesta noite eu trago-lhes um ensinamento de como ouvir a voz de Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o evangelista São Mateus. Quero compartilhar a palavra de Deus com você no seu capítulo de número 14, no verso de número 22. É um texto muito conhecido no meio evangélico, no meio dos cristãos. Jesus anda sobre as águas. O tema é ouvindo a voz de Deus. Diz o texto, no verso de número 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que você duvidou? Palavra do Senhor. Vemos aqui nas Escrituras Sagradas este personagem. Esse texto mostra a personagem de Jesus e a personagem de Pedro. As Escrituras nos revelam que Pedro, ele era um homem muito parecido conosco. De que maneira? O indivíduo com fraquezas e pontos fortes. Quem sabe eu estou falando para pessoas que têm muitos pontos fortes na sua vida, porém há fraquezas também. Um homem como Pedro, homem comum. Veja só, Pedro, ele era ousado em alguns momentos, porém se mostrava temeroso em alguns outros momentos. Às vezes demonstrava estar em dúvida, enquanto em outras ocasiões parecia ter grande fé. O texto a qual nós apreciamos agora ilustra a inconsistência de Pedro com bastante prioridade. Pedro e os discípulos estavam em um barco em alto mar, lançados de um lado para o outro por um vento
que surgia repentinamente. Enquanto observava a tempestade, Pedro viu andando sobre a direção deles, sobre as águas. Diante daquele quadro, ele viu Jesus. Observamos que neste versículo 22 do capítulo de número 14, conforme relata o evangelista Mateus, Jesus insistindo com os seus discípulos. Veja, Jesus insistindo com os seus discípulos. Quem sabe eu estou falando e pregando esta mensagem para alguém que Jesus continua insistindo com você. Você já andou por vários lugares, já tomou vários caminhos, já andou para a direita e para a esquerda, acabou saindo do caminho, afastou do caminho por um motivo ou por um outro, e Jesus continua insistindo com você, continua lutando com você. Foi assim nesse dia. Jesus, ele insistiu com os seus discípulos para entrar no barco. O barco nesta mensagem é a minha e a tua vida. Como está o seu barco? Como está a sua vida? O barco, quando está sem a direção de Deus, a minha vida e a sua vida, quando está sem a direção de Cristo, com certeza ele vai correr um sério risco de naufragar, de afundar. Assim é a vida daquela pessoa que quer andar sem Cristo. Assim é a vida daquela pessoa que quer tomar o seu próprio rumo, fazer do jeito que quer, da maneira que quer, achar que pode, achar que tudo ele consegue. Mas não é assim. A própria Bíblia diz, Jesus Cristo no Evangelho de João capítulo 15, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada, nós não conseguimos nada se não for a Jesus em nossa vida, se não for ao Cristo, a misericórdia de Deus em nossas vidas, conforme relata Lamentações de Jeremias no seu capítulo 3, versículos 22 e 23. Está escrito: estas são as razões de nós não sermos destruídos, da minha vida, do meu barco, do seu barco, não estar afundando, não estar sendo engolido pelas ondas que vêm e que vão, pelos problemas da vida. Estas são as razões, as misericórdias de Deus que continuam insistindo comigo e com você. Deus está insistindo com você, Deus está querendo dar mais uma oportunidade para você. O detalhe é que Deus é o Deus que dá oportunidade. O detalhe é que Deus é o Deus que dá chances para as pessoas, mas as pessoas não querem, as pessoas não aproveitam a oportunidade que Deus lhe dá. Quem sabe nesta noite Deus está lhe dando a última oportunidade. Quem sabe nesta noite Deus lhe trouxe aqui para lhes falar e trazer essa mensagem: meu filho, minha filha, esta é a última chance que eu estou lhe dando. Esta é a última oportunidade que eu estou lhe dando. Aproveite hoje para ter o seu caráter mudado, para ter a sua vida transformada. Eu sou o Deus que estou lhe dando esta chance. Aproveite esta oportunidade e reconheça a voz de Deus falando com você. Reconhecendo a voz de Deus. Diz o texto aqui, amada igreja do Senhor, que tendo despedido a multidão, Jesus agora ficou sozinho e ele subiu a um lugar. Já era noite e ele estava sozinho e ele estava orando. Jesus teve o seu ministério, um ministério curto de 3 anos, mas o ministério regrado, o ministério mantido, o ministério baseado, o ministério com alicerce na oração. Oração é o remédio, oração é um canal que nos liga até Deus, liga o homem até o Pai. Pastor, mas eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Deus entende você, Deus compreende você,
Deus não olha você como o homem vê. O homem vê você pela sua aparência. O homem vê você por fora. O homem aponta você. O homem critica você. O homem coloca você para baixo. O homem deixa você com a baixa estima. Deus não é assim. Deus vê você por dentro. Deus é o Deus que sonda o seu coração. Deus é o Deus que sabe até mesmo o que você está pensando neste momento. Quando você nem falou, quando você só pensou, Deus já sabe o que você está pensando. Aqui trata a onisciência de Deus. A palavra onisciente quer dizer um Deus que sabe todas as coisas. O salmista diz no Salmo 139: a palavra nem chegou ainda à minha boca, eu só pensei e Deus já sabe. Mas Deus é o Deus que tem o melhor pensamento para você. Bem sei eu que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem o melhor projeto para você. Deus tem o melhor plano para a sua família. Deus tem o melhor plano para o seu casamento. Deus tem o melhor plano para a sua vida conjugal, espiritual, familiar. Deus tem o melhor para você. Deus tem. E aqui, amada igreja, diz o texto que ao anoitecer, muitas pessoas se sentem solitárias, porque a solidão dói. Ao anoitecer, as pessoas se sentem abandonadas, esquecidas, deixadas para trás, humilhadas. E à noite, quando o ser humano, o homem e a mulher, deita na sua cama, encosta a sua cabeça no seu travesseiro, e é aí em que há uma guerra espiritual, há uma batalha nos pensamentos, onde você começa a pensar, e muitas pessoas entram em uma depressão, muitas pessoas entram em uma situação de caos, por causa dos sentimentos que vêm, dos sentimentos que tomam conta dessas pessoas. Eu não sei como é que está o seu sentimento, como é que está hoje, agora, nesse momento, de que maneira você entrou aqui, mas eu posso lhe garantir que você não vai sair do mesmo jeito que você entrou, porque Deus está contigo, porque Jesus está aqui, e Ele quer trabalhar, Ele quer curar, Ele quer libertar. Basta você ouvir a voz de Deus, basta você dar crédito ao que Deus está falando. Diz no verso 24 que o barco já estava a considerável distância. O barco, nesta mensagem, é a minha e a tua vida. Considerável distância. Eu não sei a que ponto você chegou, eu não sei a que ponto da sua vida você está, que ponto da sua vida espiritual, vida conjugal, vida financeira, a que ponto está a sua caminhada, a que distância você chegou. Quem sabe você está no meio do caminho, você andou, caminhou, remou com o barco da sua vida, e as coisas não deram certo, as coisas foram dando para trás. Você tentou de todas as formas, com suas próprias forças, e você agora está cansado, você está cansada, você está a ponto de abandonar tudo, você está a ponto de deixar tudo. Já não aguento mais essa vida, o sofrimento tomou conta, a tristeza invadiu, o cansaço chegou. Quem sabe você está assim, porque você tentou muitas das vezes ir com sua própria força. Eu tenho uma notícia para você: com a minha e com a sua própria força nós não vamos chegar,
mas aquele que é o dono da força, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Ele está aqui nesta noite. Ele está dizendo: meu filho, minha filha, não temas, porque nesta noite eu sou o Deus que te coloco de pé, eu sou o Deus que te dou força. Você não vai ficar mais estagnado, você não vai ficar mais parado à beira do caminho, você vai continuar marchando, você vai continuar navegando, porque sou eu o Deus que entra na sua história, entro no seu barco, e o seu barco não vai afundar. Não vai afundar. Seu barco não afunda, porque Jesus entra no seu barco. Quando eu falo barco, eu estou falando de vida, eu estou falando de sentimento, de coração. Nesta noite, Jesus Cristo entra na sua vida, muda a tua história, e você vai continuar marchando em o nome de Jesus. Vai. O barco já estava a considerável distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava. Entre nessa história comigo. Há mais de 2017 anos atrás, isto aconteceu. Estavam os seguidores de Jesus em obediência a Ele. Eles entraram no barco, e já era a noite. Quando eles estavam no meio da sua trajetória, no meio da sua jornada, veio um vento muito forte. Imagine você aquele vento contrário, as ondas eram fortes, e eles imaginavam que não tinha mais jeito, que tudo estava perdido. Afinal de contas, eles estavam sozinhos. Jesus não estava ali até então. Mas Jesus dá uma demonstração muito grande a esses discípulos de como reconhecer a voz de Deus. E aqui nós destacamos nesta mensagem o personagem que entra em ação: Pedro, um dos discípulos de Jesus Cristo. Pedro, no meio da tempestade, no meio do vento forte, ele conseguiu levantar os seus olhos e ele enxergou a Jesus. Queridos, o que é que nós aprendemos com isso, com esta lição? Que no meio da dificuldade, no meio das lutas, no meio das afrontas, no meio da enfermidade, na maioria das vezes nós não conseguimos enxergar saída, nós não conseguimos ver Jesus. E aqui a história verídica com este personagem nos ensina Pedro enxergando uma saída. Eu não sei a que ponto você entrou aqui nesta noite, só sei que se você olhar para Jesus, como diz Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, se você olhar para Jesus, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com certeza nós vamos encontrar saída, com certeza o barco não vai afundar, com certeza a onda não vai colocar medo, o vento não vai deixar você parado. Pedro, ele viu Jesus, e agora, com toda a ousadia, ele viu Jesus andando em direção deles. Em meio aos perigos, em meio às lutas, em meio aos problemas, saiba que Jesus está vindo em sua direção. Jesus está vindo em sua direção. Ele está na sua frente, não se preocupa. Ele diz: não temas. E ali nós destacamos esse homem reconhecendo a voz de Deus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram com medo e se assustaram, disseram: é um fantasma, é um fantasma, e gritaram de medo. Quem sabe essa situação que você está vivendo está lhes causando medo, parece um fantasma na sua vida, está como os discípulos. Essa situação está lhes deixando com medo. Você não vai morrer, você não vai morrer,
Você não vai ficar assim. Isso está lhe dando medo, medo de enfrentar a situação. Ei, Isaías capítulo 43 está escrito: não temas, porque eu te chamei, eu te escolhi. Não tenha medo, não tenha medo. Olhe para o seu irmão, diga para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Deus é contigo. Deus é contigo, irmão. Não temas. Não tenha medo. Deus é com você. Mas Jesus imediatamente disse a eles: coragem, como o Senhor Deus diz a Josué, em Josué capítulo 1: seja forte e corajoso, tenha coragem, tenha bom ânimo, coragem, coragem, levante-se. Imediatamente Jesus falou com aqueles homens: não tenha medo. No meio de todos os 12, ali estava este personagem que entra na história e me chama a atenção. Versículo 28, veja um homem no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio das dificuldades, no meio das perseguições, do vento contrário, das ondas que sopravam forte. Este personagem reconhecendo a voz de Deus, ele reconheceu a voz de Cristo. Versículo 28, o Senhor disse. No 27, não tenham medo. Já no versículo 28 nós vemos: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. Veja, manda-me ir ao teu encontro. Mas não bastava só ir ao encontro de Jesus, tinha que ser por cima das águas. Tinha que acontecer um sobrenatural na vida de Pedro. Quem sabe você entrou aqui e está pedindo, como Pedro, um sobrenatural na sua vida. Eu sou profeta de Deus na sua vida. 2 Crônicas 20:20. Levanta a mão assim, porque eu vou profetizar sobre a sua vida. Levanta e receba. Nesta noite Deus vai lhe surpreender, porque um sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Eu profetizo o sobrenatural de Deus acontecendo sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua situação financeira, sobre o seu filho, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Só você que crê, levanta a sua mão e receba aí o sobrenatural de Deus. Receba, receba, receba. Receba o sobrenatural de Deus na sua vida. Receba, receba o sobrenatural de Deus. Vai acontecer. Veja, Pedro querendo o sobrenatural, e o sobrenatural aconteceu. Mas, pastor, qual é o sobrenatural do Pedro? O sobrenatural é ele andar por cima das águas. Isso é comum para Jesus, mas para um homem como eu e você, aos olhos dos homens, isso é impossível. Quero lhes dizer que você vai andar por cima desse problema que te afronta. Quero lhes dizer que você vai andar por cima das águas. Você vai saltar, você vai caminhar, você vai prosseguir, você vai passar por cima desse problema, desse gigante que te afronta. Você vai andar e o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Só você que crê, pega aí que eu estou profetizando sobre a sua vida. Vai. Xaramarraço, idequéria. Veja, Pedro fez um pedido. E qual foi o pedido que Pedro fez para Jesus? Ele disse: eu quero andar por cima das águas. E Jesus disse: então venha. Diz o texto agora, amados, senhoras e senhores, que Pedro agora começa a andar por cima das águas. Imagine você aquela onda e o Pedro andando por cima das águas e não se afundou. A Bíblia não relata a distância que ele andou.
se 1 quilômetro, se 10 metros ou 5 metros. Mas que isso aconteceu. Um homem andou por cima das águas, um comedor de feijão como eu e você, apenas usou a sua fé, reconheceu a voz de Deus. Quando Jesus diz venha, imediatamente ele reconheceu a voz do Todo-Poderoso, ele reconheceu a voz do sobrenatural. Reconheça a voz de Deus nessa noite. Se você reconhecer a voz do sobrenatural de Deus, você vai marchar e vai caminhar para o resto da sua vida sobre o sobrenatural de Deus. Vai. Veja bem, Pedro começou a andar, mas chegou um momento da sua caminhada que ele olhou para o vento, ele olhou para a esquerda, olhou para a direita. Você não pode olhar para os problemas, você não pode olhar para as dificuldades, você não pode olhar para a humilhação, você não pode olhar para o medo. Continue olhando para Jesus. Pedro, quando estava olhando para Jesus, o sobrenatural aconteceu. Continue olhando para Jesus, igreja. Continue olhando para Jesus. Não olhe para a vida do pastor. O pastor é comedor de feijão como você. Não olhe para o diácono ou a diaconisa. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. É nele que está a vitória, é nele que está a resposta. Está em Jesus. Olhe para Jesus. Ande com ele, olhe com ele. Quando ele andou olhando para Jesus, as coisas funcionaram. O dia que ele deixou de olhar para Jesus, ele naufragou. E quando ele estava afundando, estava sendo engolido pelas ondas, estava ali quase morrendo, ele gritou por socorro: Jesus! Diz o texto que Jesus imediatamente o pegou pela mão e o colocou de pé. Você não vai morrer. Você não vai morrer nessa situação. Essa situação é para manifestar a glória de Deus. Clame a Ele, diga a Ele: Jesus! E quando você clamar a Ele, Jesus, Ele prontamente, Ele vai estender a mão e não vai deixar você morrer afogado. Você não vai ficar na situação que você está. Você não vai morrer do jeito que você está. Ei, o dono da vida está aqui. Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 10, eu vim para trazer vida e vida em abundância. E Jesus catou Pedro, colocou ele e segurou nas mãos de Pedro, e Pedro não afundou. Pedro reconheceu a voz de Deus. E a noite de você e eu reconhecermos a voz de Deus. Queridos, olhem para mim. Deus está falando ao meu coração e falando com você. Quem sabe você está com a sua vida lá embaixo, afundado, na degola. Deus te trouxe aqui para falar com você. Deus está falando com você. Você está reconhecendo a voz de Deus? Não olhe para a minha vida. A voz é a minha, mas a palavra é a de Deus. A voz é do pregador, mas a palavra é a de Deus. Assim como aconteceu com Pedro, está acontecendo com você agora, nesse minuto. Ele está te dando uma nova chance. Ele está te dando uma oportunidade. Se você reconheceu a voz de Cristo nesta noite, se você reconheceu a voz de Deus, eu quero orar por você. Você vai fazer como Pedro, vai levantar a sua mão, porque você está no fundo do mar. Você já está sendo engolido pelas águas. Você vai morrer. Você vai levantar a sua mão assim, não tenha vergonha. Você vai clamar por Ele: eu quero Jesus. Quem sabe você já pertenceu a alguma igreja, você foi até batizado. Quem sabe você
por um motivo ou outro, acabou se afastando. O barco da sua vida está naufragando. O barco da sua vida está afundando. E você, por um tempo, andou por cima das águas, agora está afundando cada dia, dia após dia. Nesta noite é noite de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu não posso sair daqui sem apresentar a solução para você. A solução é Jesus. Se tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, de verdade, aproveite essa chance. Quem sabe a última chance que Deus está lhe dando. Quem sabe a última oportunidade que Deus está lhe dando. Eu quero orar por você.